Continuando então o nosso curso, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente desenha um banco de dados, né, como a gente fez aqui no início, né, que a gente normalizou essa tabelona aqui, né, a gente dividiu em várias tabelas. Mas o banco de dados, assim como o software, ele evolui, né? Novas necessidades vão surgindo e é necessário fazer manutenção, não apenas nos dados, né, mas sim na estrutura do banco de dados. Então é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Eu vou dar algumas dicas, né, de como você pode aproveitar para fazer, por exemplo, a inserção de dados de uma forma mais dinâmica. Então, primeiro, o que aconteceu com o nosso comércio? Né? A coisa foi evoluindo e o dono do comércio descobriu o seguinte, que agora ele gostaria de pagar comissão de venda para os seus vendedores. Então, e ele quer controlar isso. Então, o que acontece? Aqui nós temos a tabela cliente, tabela fornecedor e a venda. Mas nós não sabemos qual foi o vendedor que fez a venda para que a gente possa pagar a comissão para esse vendedor. Então, vai surgir a necessidade de surgir uma nova entidade aqui, né? Uma nova tabela, que vai ser a tabela de vendedores. Então, a tabela de vendedores, ela vai ser muito parecida com a tabela tanto de cliente como a de fornecedor. Vai ter a sua chave primária e a gente vai ter que relacionar ela com a venda de alguma forma. Então, vamos ver como isso iria acontecer. Eu vou copiar aqui a tabela fornecedor, porque a gente vai fazer uma coisa assim muito parecida com o que já existe. Então, aqui a tabela agora é a tabela vendedor, né, que tem o vendedor ID. Então, a tabela aqui chama-se vendedor. Aqui é na verdade, não é o fornecedor, que é o campo nome. Aqui também é nome. Eu havia trocado na base de dados já e não tinha trocado aqui. Nome. Aqui também não era telefone fornecedor, era só telefone. Vou deixar já tudo de acordo, parecido com a estrutura que está no nosso banco de dados. O e-mail também não era e-mail fornecedor, era só e-mail. Aqui também, então, só e-mail. E o restante, tudo tranquilo. Aí, quando a gente estiver offline, para a gente não perder tempo, eu cadastro alguns vendedores aqui. Então, a minha tabela está pronta. Aí, o que eu preciso fazer? Preciso fazer o relacionamento com a venda, né? Para mim saber qual foi a venda, onde tem os valores, para eu poder calcular a comissão do vendedor. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso incluir uma coluna. Incluir a coluna vendedor underline ID aqui, para eu começar a colocar os números dos vendedores de acordo com cada venda, ok? E colocar aqui qual é o percentual de comissão, porque às vezes a comissão pode variar, né? Para uma venda, o cara pode dar 5%, para uma outra venda 10%, e assim por diante. Então, eu tenho que criar o campo chamado comissão. Então tá, prontinho. Fiz a mudança aqui, né, nessa parte visual do meu banco de dados. Se eu for na minha entidade relacionamento aqui no MER, eu precisaria também fazer essa alteração. Essa alteração, então, seria o quê? Eu vou pegar uma tabela dessa, vou copiar aqui. Essa aqui vai ser a tabela vendedor. Então, aqui, ó, vendedor. Aqui a chave primária, ela chama-se vendedor underline ID. E ele tinha os mesmos campos da tabela fornecedor, porque eu acabei tinha copiado, né, aqui essa estrutura para cá.
Então aqui no diagrama está ok. Aí eu preciso acrescentar os campos, né? São as chaves estrangeiras. Então eu vou duplicar esse campo aqui. Então aqui eu vou ter o vendedor, que é chave estrangeira, aqui, e também vou ter aqui a comissão. Né? Comissão, que vai ser um campo numérico. Vou colocar aqui 10,2. Pronto. Aqui é a comissão. E agora eu vou fazer o relacionamento. Né? Vou especificar aqui como funciona o relacionamento entre a tabela vendedor e a tabela venda. Está aqui, prontinho. Então, o meu diagrama foi atualizado aqui com os campos. E agora eu preciso criar essa tabela no banco de dados. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Até mais.